Bom, vamos contextualizar um pouco para vocês entenderem um pouco mais sobre nossas pesquisas em Dáquila. Nós temos muitas teorias, vamos dizer assim, porém nós vamos a campo. Tudo aquilo que nós estamos trazendo de informação, nós fomos pesquisar, nós saímos a campo e não apresentamos apenas suposições e teorias, porque nós temos uma parceria especial, nós temos uma assessoria, vamos dizer assim, que mais para frente acho que todos vão entender melhor como que isso acontece, há mais de 25 anos. E os nossos parceiros que nos orientam, nos trazem muitas informações riquíssimas sobre o nosso passado, nosso presente e também o futuro. Nós nos baseamos em muitos direcionamentos que recebemos e estamos avançando muito nessas pesquisas e encontramos essas respostas. Então, vai ser um caminho um pouco diferente, talvez, do que vocês estejam acostumados, através de uma pesquisa acadêmica e outras mais. Primeiro, nós saímos a campo e depois trouxemos algumas informações que nos foram passadas para confirmar e evidenciar as pesquisas e os resultados. Então, o que seria Ratanabá? Seria uma antiga civilização que, diante de nossas pesquisas, nós encontramos evidências que essa civilização foi a primeira grande civilização na Terra. Como ela surgiu, não sabemos. De onde que o povo que fazia parte dessa civilização também veio ou surgiu, não temos essas respostas. Mas existem conexões de Ratanabá, que seria a capital do mundo na época, com o que chamam de continente perdido de Mu. Mu, na verdade, é um resquício dessa antiga civilização. Não era, na verdade, um continente, né, como muitos apresentam. Segundo nossas descobertas da civilização de Mu, desse continente, na verdade, era em toda a Terra. Existiam construções dessa civilização antiga em todos os continentes. Então, quem eram esse povo? Nós chegamos na conclusão de que eles eram conhecidos como os Murius. Daí vem esse nome Mu. Só que não existem registros hoje dos Murius. Isso vai ser encontrado ainda e revelado, porque as principais evidências dos Murius estão na Amazônia. Tem a ver com Ratanabá, que seria essa grande cidade dos Murius, que está soterrada na floresta amazônica. E nós, de Dáquila, depois de 25 anos de pesquisa, conseguimos identificar a localização exata para esta descoberta arqueológica que vai mudar a história da humanidade. A gente fala isso assim, parece até prepotência, né? Parece uma utopia o que a gente está falando, mas é isso que vai acontecer. Nós já estamos, inclusive, trazendo essas evidências, confirmando essas pesquisas com outros historiadores, pesquisadores e arqueólogos, inclusive pessoas ligadas às Forças Armadas no Brasil, ao governo também, que estão em parceria conosco, interessados nessa revelação. O IPHAN, inclusive, também. Depois de muitos anos, né, com certas resistências, o IPHAN agora está aberto a essa investigação dessa antiga civilização que existiu não só aqui no Brasil, na América do Sul, mas também no mundo inteiro. E é isso que a gente vai tentar mapear hoje. E isso tem conexão não com uma história recente, porque a gente vem pesquisando milhares de anos, né? Será que a gente consegue mapear milhões, bilhões de anos? É difícil, cientificamente, né? Mas é possível, sim. E nós tivemos informações de que essa antiga civilização existiu entre 600 e 450 milhões de anos na Terra. Grandes construções em pedra foram eles que construíram, foram os Murius, essa antiga civilização. Quando nós encontramos monumentos escalonados, pirâmides, né, no mundo inteiro, algumas são mais recentes, só que essas escalonadas são as mais antigas. Grandes templos em pedra, fortes, no formato de estrela, têm conexão com essa antiga civilização. Então é muito mais antigo do que a gente possa imaginar. A gente tenta conectar essas antigas construções com os povos mais antigos aí que a gente acha que conhece alguma coisa sobre eles, mas esses povos tomaram posse desses locais, viveram e reconstruíram suas bases em cima de construções muito mais antigas, que remetem aos Murius, principalmente na Amazônia, porque a Amazônia esconde segredos e construções ali que a gente não tem ideia do que existe. Quando a gente conseguir revelar isso e trazer à tona o que tem lá, inclusive os registros históricos, as tecnologias, tudo que está lá guardado ainda, nós vamos ficar estupefatos, chocados realmente com o que estava no nosso passado e vai transformar o nosso futuro diante dessas revelações, desse conhecimento, inclusive, que existe lá. Se você nunca ouviu falar de Ratanabá, a cidade perdida na Amazônia, você vai encontrar evidências, né, dessa cidade
em antigas lendas que registraram alguns mitos, como Eldorado, Acacor, Ofir, Paitite, Acarrim, cidades que eram mitológicas para muitos povos indígenas aqui da América do Sul. Muitos pesquisadores vieram atrás dessas cidades, né, a gente sabe, e eles queriam encontrar alguma coisa que supostamente teria muito valor aqui na América do Sul, e não conseguiram. E afinal, eles estavam atrás do quê? Com certeza era de Ratanabá. Essas cidades que nós falamos agora, Acacor, Acarrim, Ofir, eram cidades satélites que conectavam a capital do mundo. Então existiam milhares de cidades interconectadas, formando reinos e impérios por toda a Terra. Isso, gente, há milhões de anos. Isso não foi agora, recente, não. Então esses reinos existiram e Ratanabá tinha conexão com todos esses reinos. Vamos dizer que seria o reino maior presente na Terra, lá na Amazônia. Então, como eu disse, segundo nossas pesquisas, encontramos evidências de uma antiga civilização que se espalhou por toda a Terra, os Murius. Eles construíram muitas bases em pedras megalíticas e sua capital ficava na Amazônia. Vamos encontrar em civilizações incas, maias, astecas, tudo isso tinha conexão com os Murius também. Toda a América do Sul eram bases dos Murius. E lá no Egito, principalmente a pirâmide de Saqqara, tinha relação também com a antiga construção dos Murius. Podemos dizer que foi uma das primeiras pirâmides construídas no Egito, a pirâmide de Saqqara. Ela tem muito mais tempo do que a gente possa conceber. Tem relação com os Murius também. Coronel Fawcett, Karl Brugger, que realizaram algumas pesquisas aqui na América do Sul, eles detalharam a existência dessas cidades. E eles sabiam também que existia um grande caminho que cruzava toda a América do Sul, uma estrada que levava para essa cidade. E essa estrada ficou conhecida como o Caminho de Peabiru. Nós encontramos evidências que o Caminho de Peabiru fazia conexão total com Ratanabá. E não era só aqui, no Brasil, na América do Sul, não. Legal, está mostrando o livro de Karl Brugger, A Crônica de Acacor. A gente não vai falar muito, né, da Crônica de Acacor hoje, mas tem relação também com Ratanabá, porque era uma das cidades satélites, né, ligadas a Ratanabá na Amazônia. Então, o Caminho de Peabiru foi muito conhecido no passado. Ele praticamente conectava todos esses impérios, esses reinos, essas cidades, e não era só aqui não, porque existiam pontes entre a África, a Europa, a América do Sul, a América Central, conectando os continentes, numa época que as águas ainda não estavam, o nível das águas não estava tão alto ainda, né? Então existem pontes submersas no Atlântico, grandes construções dos Murius submersas no Atlântico, inclusive no litoral brasileiro, existem muitas coisas submersas. Na Antártica também existem muitas construções dos Murius. No mundo inteiro nós vamos encontrar. As antigas pirâmides, né, que estão encontrando agora, também tinham relação com os Murius. Eles conseguiram mapear toda a Terra, como eu falei, nos seus pontos nevrálgicos, que seriam a malha magnética da Terra. E esses caminhos, essas estradas, conhecido aqui para os guaranis como o Caminho de Peabiru, Paraguai, na Bolívia, no Brasil, no Peru, todo esse caminho real, vamos dizer assim, que também existe na Europa, faz conexão até a Grécia, até a Turquia, até a Anatólia chegava essa estrada, porque interconectava todos os reinos que existiam. Esses caminhos foram traçados nessa malha viária, sobre a malha magnética também. Nada é por acaso. E os Murius, eles tinham uma tecnologia muito superior, muito avançada. A gente nem consegue entender como é que um povo tão antigo era tão evoluído tecnologicamente. Quando a gente fala de Lemúria, por exemplo, Lemúria, são descendentes dos Murius, já é um povo muito mais posteriormente, né? E os Atlantes também. São civilizações que estavam vindo posteriormente aos Murius. O Caminho de Peabiru, ele é muito importante, porque ele conecta as bases dos Murius, os pontos principais onde eles estavam estabelecidos, e levam não para Machu Picchu, como muitos dizem, né? Para as montanhas do povo Inca, onde existia um povo sagrado, um conhecimento que era velado nas montanhas dos Andes. Mas não, era para Ratanabá, era para a Amazônia, na verdade. Da Amazônia que conduzia para os Andes, fazendo conexão depois para a América Central. Então a coisa estava centralizada aqui na Amazônia.
O caminho de Piabiru, como algumas pessoas conhecem hoje, né? Supostamente ele inicia no litoral brasileiro. Mas como é que um caminho começa no litoral brasileiro, em alguns pontos, né? Na verdade, ele tinha várias ramificações, várias passagens, né? Não só sobre o continente, mas em túneis subterrâneos também, fazendo essa malha viária, acompanhando esse caminho. E não é só esse caminho que foi mapeado, existiam outras estradas, várias ramificações do caminho de Piabiru. E isso a gente está pesquisando também profundamente, porque o caminho de Piabiru é a chave para a gente encontrar cidades perdidas aqui no Brasil, principalmente na Amazônia. Então é muito importante a gente entender o caminho de Piabiru. Nós realizamos algumas pesquisas e fomos encontrando durante esse caminho várias evidências de povos antigos. Por exemplo, nessas pedras, né? Tudo aqui no Brasil, principalmente lá na região de Rondônia e Mato Grosso. Inclusive, alguns desenhos e símbolos também estão lá na Pedra do Ingá. Tem muitos símbolos parecidos nesses locais que a gente encontrou, principalmente o símbolo da espiral, né? Quando nós chegamos em Rondônia, através de algumas pesquisas, nós chegamos nesse forte, nessa construção, em Costa Marques, no Forte Príncipe da Beira. E lá foi o grande, assim, a nossa maior surpresa, né? Porque lá nós encontramos túneis dentro desse forte que nos conduziram a certos salões e galerias e encontramos muitos artefatos, indicações que levavam para Ratanabá. Uma das entradas para Ratanabá está embaixo desse forte, através de um túnel subterrâneo que leva para a capital, que está soterrada na Amazônia. E são quilômetros e quilômetros de túneis subterrâneos intactos ainda. E a gente vai conseguir provar isso na expedição que nós vamos fazer. Aqui uma imagem do túnel, né, que nós encontramos. Isso tudo subterrâneo, tá, gente? Esse foi um dos artefatos que nós encontramos nos túneis, nas galerias. Diversos artefatos em ouro, peças bem elaboradas. Essas maletas antigas aqui tinham muitas peças dentro. Encontramos artefatos também como esses pratos, esses discos, né? Artefatos de metal, de ouro, de prata, bronze, muitos artefatos. Essa é uma espada que nós encontramos. Aí mais uma imagem do túnel subterrâneo. Então nós temos uma compreensão hoje de que o que existe na Amazônia é algo que está de conhecimento do mundo inteiro, das grandes nações, dos controladores do mundo. Eles sabem que aqui está presente o grande legado da primeira civilização da Terra e eles querem invadir a Amazônia, eles querem tomar posse através de ONGs, justamente para encontrar esse local. Só que esse local está bem protegido, vamos dizer assim. E nós vamos conseguir apresentar ao mundo a localização de Ratanabá.